Hello, people! Aí, pessoal, hoje é dia 16 de junho de 2022, feriado. Corpus Christi, rapaz, o que fizeram com a nossa religiosidade? Botaram a gente para trabalhar aí, botaram a gente para trabalhar em pleno feriado. Ruim demais, hein, gente? Que isso? Olha, o Ricardo entrando. Que Ricardo que é esse? Ricardo, é você de novo? Ô, professor, sim, sou eu. Eu estava tentando entrar pelo notebook. Beleza, beleza, beleza. Está aqui presente a doutora Ioná Bramati, que vai fazer uma palestra para vocês no próximo sábado sobre autismo. Vai ser legal. Ó, Lívia, bacana, Lívia, a Lívia tem interesse, bacana. Então é no próximo, não nesse sábado agora, no outro sábado, no sábado da festa junina, tá? Aliás, Lívia, você viu que pode trazer convidados para a festa junina, né? Então pode trazer a família, pode trazer quem vocês quiserem. Beleza, então. Então vamos lá. Vamos dar início aqui. Vou compartilhar. Peraí. Muito bem. Então, vai fazer uma recapitulação do que a gente viu ao longo do semestre, nesse último encontro nosso, né? Então, a próxima aula já é a avaliação final, tem 11 pessoas, 3 estão presentes aqui, e vamos que vamos. Então, vai ficar gravado, depois eu faço uma cópia, boto no YouTube e mando o link para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente falou bastante sobre teoria e eu falei sobre algumas características dela, né? A gente pensou bastante lá sobre a teoria como uma abstração e a teoria como uma produção da realidade concreta. Então, a teoria é uma produção linguística. O que significa dizer? Gente, eu queria que vocês abrissem o áudio aí, hein? O que significa dizer que a teoria é uma produção linguística? Gente, o nome está dizendo, hein? É uma produção linguística porque é um conhecimento que é escrito, né? Então, a teoria não é uma coisa que está na cabeça de alguém, porque toda teoria, seja ela filosófica, científica, ela precisa de uma elaboração complexa e que demanda grande concentração e definição de conceitos. Então, ela não pode ser livre por aí, voada, né? Então, ela é uma produção linguística elaborada a partir da abstração da realidade. Vamos recuperar. O que é uma abstração mesmo, gente? Quem lembra? Vamos lembrar na escola, lá quando vocês estudaram, o que era o concreto e o abstrato. O que era o concreto? Ai, mano do céu. Vamos lá, Ricardo. O que era o Tá difícil concreto? lembrar, hein? Mas o que é o concreto? Esquece lá, mas o que é concreto? Vamos pensar. O que é concreto e o que é abstrato? Concreto é o que é palpável, né? Isso, Lívia, boa, legal. Então, o concreto é aquilo que a gente está vendo. Aquilo que existe, que eu estou vendo ali, eu posso tocar e tal. O abstrato, ele é um processo mental, né? Ele é fruto, então, dessa capacidade humana de abstrair. Então, a abstração é quando eu estou tirando da realidade concreta
certos elementos, então eu tiro daqui, tiro dali, tiro de lá, e eu vou percebendo que há algo em comum em todos esses acontecimentos, em todos esses fenômenos. E eu tiro o que é essencial, o que se repete em cada uma dessas situações. Então, vou aqui dar um exemplo. Toda aprendizagem, nenhuma aprendizagem se dá por memorização. A memorização é uma parte do desenvolvimento cognitivo. Mas o aprender não é memorizar. O aprender é elaborar. É você ter acesso aos saberes e esse saber passar por um processo mental. Então, você vai reelaborar na sua cabeça. Então, por exemplo, uma pessoa racista, quando ela toma ciência do significado do racismo e de como ele é produzido e reproduzido, este saber vai produzir nesse sujeito um reordenamento mental. Aquilo que ele acreditava, então, que era tudo mimimi, ele vai ter que reorganizar esses saberes na cabeça dele. Então, veja, o racismo, ele tem características específicas. Entretanto, qual é a diferença do saber abstrato para o saber concreto? No saber abstrato, e é muito importante entender essa divisão, porque é justamente a não compreensão desta distinção que faz com que muitos alunos saiam da graduação, vão lá para a escola, chega lá na escola, ele fala assim, puxa, tudo que eu aprendi não serviu para nada, porque aqui na escola a coisa é completamente diferente. E isso é uma bobagem, porque esse sujeito não entendeu a distinção entre a abstração e o concreto. Então, quando a gente estuda uma teoria, uma determinada teoria, então, por exemplo, eu vou estudar sobre o racismo. Se eu estou estudando o racismo, essa teoria que eu estou estudando é uma teoria abstrata. Foi tirado de inúmeros casos de racismo, talvez da totalidade dos casos de racismo, elementos essenciais que caracterizam o racismo. Mas, quando a gente sai do abstrato e vai para o concreto, o que é o concreto? O concreto sou eu enfiando o pé onde eu me localizo, ou seja, na minha concretude. Porque na vida particular nossa, nós somos cheios de tensões, de relações sociais que nos fazem ser como somos. No plano abstrato, eu estou cortando todos essas teias que fazem com que nós, seres humanos, sejamos seres complexos. Então, eu estou cortando essas teias e botando esse cara aqui em cima. Ou seja, esse cara virou uma coisa mais simples, porque eu cortei todos os tecidos que o ligavam à vida concreta. Então, eu fiz uma abstração. Agora, quando eu baixar esse conhecimento na realidade, o que vai acontecer? O que eu preciso fazer para quando eu chegar na escola não falar essa besteira que esses caras falam, que na faculdade você não aprende nada, que o que você aprende mesmo é quando você vê lá na escola. Quando eu cheguei no concreto, bom, eu já estou entendendo mais ou menos do racismo, eu sei como ele se manifesta, eu entendi como é o funcionamento dele. Só que quando eu estou na vida particular, eu preciso torná-lo novamente complexo com as suas determinações. Então, por exemplo, voltando no exemplo da aprendizagem. Sabemos, então, que a aprendizagem não é uma coisa de decorar. Aquela coisa, tipo assim, que você perguntava, o professor dizia assim, falei isso a semana passada, falei isso na aula passada. Ou seja, foi-se. Se você, então, se o cara está perguntando, é porque ele não lembra, ou porque ele não gravou, ou porque ele não processou. Estou tirando aqui a possibilidade do cara estar sacaneando, enchendo o saco do professor. Claro, não vou nem entrar nesse mérito, né?
Então, o cara faz lá, ele fez uma pergunta. Eu falei disso a semana passada, se ele está fazendo uma pergunta, olha que interessante. Porque quando uma pessoa faz uma pergunta, o que ele está fazendo? O que está acontecendo dentro dele? Diga aí, cambada. Fala, Ricardo, o que está acontecendo? Estou tentando processar a informação, professor. Isso, é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Quando o cara faz uma pergunta, ele está processando. Quando ele faz uma pergunta, é porque ele está tentando encaixar aquela novidade na compreensão que ele tem da realidade. Então, esta nova informação está se chocando com os conhecimentos que ele tem, porque esse é o papel da escola, esse é o papel da universidade. Não é reproduzir os seus saberes, é trazer novos saberes, é problematizar os seus saberes. Então, se a intenção é problematizar os seus saberes, quando eu estou dando uma aula e problematizando os seus saberes, é evidente que aquele que está, o seu educando, o seu aluno que está ali, ele está processando. E, ao processar, surgem dúvidas. E quando que surgem dúvidas? Quando ele não conseguiu encaixar o quebra-cabeça. Quando, ao colocar aquelas peças, tem alguma coisa ali que não está encaixando, e por isso que ele fala, professor. Então, quando um aluno pergunta, é o momento que a gente tem de fazer essa ligação entre a teoria, que é uma abstração, e a vida concreta. Então, a teoria, ela é sempre uma abstração. A teoria não fala do Zezinho, não fala do Joãozinho, não fala da Mariazinha. Então, opa, recebi o recado que a minha conexão está instável. Estão me ouvindo? Está tudo bem? Tá ok, professor, tá ouvindo. Tá. Então, vê. A teoria, portanto, ela é uma abstração e, por isso, ela não vai falar do Joãozinho. Como é que a gente pode, aqui na universidade, discutindo escola, por exemplo, discutindo aprendizagem, em que momento eu vou falar do Joãozinho? Mas vê, eu só posso falar de um Joãozinho abstrato. Quem é o Joãozinho? Ah, aquele que não presta atenção, aquele que xinga o professor, aquele que fura o pneu do carro do professor. Tá, mas esse Joãozinho existe desse jeito? Não, ele também é uma abstração. Então, por isso que, quando na universidade a gente está discutindo certas teorias, a gente está discutindo sempre do ponto de vista abstrato. Quando é que a gente entra no concreto? Quando um aluno levanta a mão e traz o seu problema para aquela teoria. Vê, eu estou falando disso, da minha relação com vocês, então, que é quando vocês se colocam naquilo, que faz com que eu faça uma interpretação daquela teoria a partir daquele ponto que você levanta na aula, ou seja, você está trazendo elemento concreto. E eu estou vindo com o abstrato. Porque o abstrato ele tem que ser aperfeiçoado pelo concreto. Porque no concreto é aquele Joãozinho que está lá no quinto A, no sexto B, no sétimo A. Tá lá tem um Joãozinho. Vai lá na escola que tem um Joãozinho. Agora, aqui na faculdade, como é que eu vou falar em teoria de um Joãozinho? Porque tem milhares, dezenas, centenas de milhares de Joãozinho. Então, na universidade, o que a gente vai estudar são teorias. E a gente pode fazer especulações no concreto. Então, o que é fazer especulações? É a gente ficar pensando sobre essa hipótese, sobre hipóteses. O que pode acontecer? Olha, na minha escola acontecia isso quando eu era estudante e tal, tal, tal. A partir daí, a gente consegue criar conexões de uma teoria que é abstrata com elementos concretos. Só que, ainda assim,
será uma interpretação, será uma tradução. A gente tende, então, a traduzir aquela teoria abstrata, a gente vai tentar fazer com que ela, de posse dos elementos concretos daquela realidade explanada pelo aluno, a gente vai encaixar essa teoria. E aí a gente dá concretude para a teoria. Então, isso é muito importante para a gente entender, porque há uma certa dificuldade de entendimento com as questões teóricas, como se elas não tivessem importância. E nós, seres humanos, só somos o que somos por causa da produção dos saberes. Então, são os conhecimentos filosóficos e científicos que nos impulsionaram e nos impulsionam e nos impulsionarão a ser o que somos ou a superar o que somos, né? Então, teoria é uma produção linguística elaborada a partir da abstração da realidade. Guilherme, deu para entender, Guilherme? Se eu fizer uma pergunta sobre a abstração e concretude, se eu pedir um exemplo, dá para fazer? Alô? Acho que o áudio dele está desligado, professor. Ah, é? Tá. Raíssa? Da Raíssa também, do Guilherme e da Raíssa estão desligados o áudio deles. Tá bom. Eles não querem falar. Então, tá bom. Então, se prepare. Muito bem. Produzida a partir de um exame rigoroso da vida prática, incluindo o estudo das forças que produzem efeitos na constituição do real, portanto, na vida prática. Bom, vamos lá. Vamos tentar desvendar este parágrafo aqui. Quer falar, Ricardo? Ah, sim, professor. Só levantei a mão. O Guilherme até respondeu. Estou vendo pelo chat aqui. Ele falou que dá sim, professor. Ah, ótimo. Muito bom. Ricardo, você fica fazendo para mim, então, aí o meio-campo do chat. Virei assessor agora, hein? Isso aí, boa, boa. Você já sabe que no bom. próximo semestre você já sai com meio ponto. Opa, Meio ponto já vantagem. garantido. Pronto. Muito bom. Muito bem. Bom. Vamos tentar, então, fechar esse parágrafo, porque é um parágrafo importante. Então, teoria é uma produção linguística elaborada a partir da abstração da realidade. Então, ela é uma teoria que a teoria só foi possível a partir da constituição da linguagem escrita. Porque a linguagem falada, embora haja 60 mil anos, talvez, presume-se, de algum tipo de língua falada, é só com a língua escrita que a teoria se desenvolve, né? Porque com a língua, imagina a história oral, a história que era contada de pai para filho. Como é que eu vou fazer grandes reflexões se eu não tenho registro disso, né? Impossível. Então, a ideia de teoria só é possível a partir deste momento incrível da humanidade, que é a produção da escrita. Então, a teoria é uma produção linguística elaborada a partir da abstração da realidade, produzida a partir de um exame rigoroso da vida prática, incluindo o estudo das forças que produzem efeitos na constituição do real. Então, o que significa isso aqui? Forças que produzem efeitos na constituição do real. Bem, nós não vivemos numa sociedade neutra, que não produz efeitos sobre nós. Tranquilo. Não. Ela produz muitos efeitos sobre nós, né? Um dos efeitos, eu não lembro se eu dei esse exemplo em aula, eu acho que sim, mas enfim, se não dei, vale agora, que é o drama da pessoa negra diante da porta giratória do banco. A porta giratória do banco tem o mesmo significado para uma pessoa branca e para uma pessoa preta? Só chegou a comentar esse assunto sim, professor, em aula. Legal. Lembra que falamos disso, né? Sim. Então, veja, isso são essas forças aqui que produzem efeitos na constituição do real. A gente vive numa determinada sociedade que mobiliza certas forças
para que as coisas sejam como aqueles que detêm o poder querem que ela seja. Então, lembra do exemplo que eu dei nesse caso, né? Eu falei assim, vamos radicalizar esse exemplo. Imagine o seguinte, uma mulher loira vai tentar entrar no banco e a porta trava, ela começa a tirar as coisas, de repente ela está puta da vida, ela tira a roupa, fica pelada lá e faz um balbúrdio desgraçado. De quem é a culpa? A culpa vai ser do banco, do guarda negro, do gerente, de qualquer pessoa. E se um homem negro fizer a mesma coisa? Vão chamar o nosso amigo Ricardo. Professor, já passei situações, já trabalhei em banco também, de vigilante, e É? a situação, há muitos anos trabalhei em banco lá, e Ah, a tela de Dorflex sempre tinha que ter, porque era uma dor de cabeça terrível. Então, a é. discriminação, muitas vezes, vinha da própria pessoa. Entendeu? Como da própria Esse pessoa? caso aí, da própria pessoa que realmente que não era negra. Então, as pessoas falavam, tá nessa situação aí, ou o próprio se julgava. Então me Hum, bloqueio porque eu sou negro. Então, ah, essa discriminação já vem da pessoa também. Entendeu? E sim, muitas claro. vezes tinha realmente objetos travando ali a porta giratória. E até explicar isso aí, era o escarcéu ali, tinha que vir o gerente para mediar a situação, para tranquilizar. Né? Mas muitas vezes o preconceito veio da própria pessoa. Né? Infelizmente. Também. Mas vê, eu devo ter contado esse caso de um ex-aluno nosso. Uhum. Aliás, ele ainda é meu aluno, porque ele ainda está na faculdade. E ele narrou que ele não leva celular, ele vai ao banco, ele já não leva nada, porque ele não quer passar por aquilo. E não adianta. Sem nada. Ele não quer passar a vergonha daquele bloqueio e de todo mundo olhar para o sujeito. E ele é sempre bloqueado. Porque você sabe, né, Ricardo, o guarda que Sim. tem lá dentro, ele também tem um dispositivo, né, na mão. Tem que confessar que tem sim. Tinha o próprio botão de que bloqueava a porta, tinha outras portas que vinham muito sensíveis, então, Aham. para pegar até um clipe que vinha no bolso. Então, Nossa realmente Senhora. tem, É. tem como ajustar o equipamento dessa forma. O próprio Sim. vigilante pode bloquear essa porta ou não. Aham. Mas, infelizmente, eu particularmente já passei por isso também. Bloquear e não tinha absolutamente nada no bolso. Então, tirando para descartar qualquer possibilidade, né? Até lá, Aham. tirando. Sim, sim. Então, você vê, esse é só um exemplo, né? Isso é só um exemplo dessas forças que constituem a vida ser como é, né? Assim como uma pessoa, um gay, por exemplo, que se ele for jogador de futebol, ele não vai poder dizer que é gay, porque se ele disser que é gay, ele se queima, enfim, né? Ele não vai conseguir emprego, não vai conseguir patrocínio, né? Enfim. Então, essas forças produzem efeitos na vida real. Né? Nós estamos tendo um exemplo hoje das forças que produzem o real. Cara, vocês não acham estranho que o nosso feriado de hoje tenha sido antecipado numa situação de desespero mundial? O Estado não tinha que ter bancado aquele lockdown? Não, nós é que estamos pagando o pato. Não é nem o empresário. O empresário não está pagando. Aqueles dias que nós ficamos parados lá, o empresário não está pagando, não. Nem o Estado. Nem o Estado, nem os empresários. Quem está pagando somos nós, trabalhando hoje, para compensar aquilo lá. Cara, aquilo era uma medida do Estado. Por que não foi o Estado quem bancou isso? Né? Porque as forças sociais que atuam na realidade têm poder. E têm poder para definir a constituição do real. Então, o papel da teoria é esse esforço de um exame rigoroso da realidade para entender que as coisas não são como são porque são assim, porque são da natureza. Elas são assim porque há forças que a levam a isso. Essas forças, elas não estão livres. Essas forças também encontram outras forças que lutam contra isso. Então, o racismo está aí, mas você tem um movimento antirracista.
o machismo está aí, mas você tem o feminismo aí. Então, você tem um elitismo classista está aí querendo silenciar os pobres, mas os pobres não estão mais se silenciando. Então, os movimentos negros, o movimento LGBT, os movimentos feministas, eles têm levado uma força que está fazendo com que essas pessoas das periferias se posicionem. Ou seja, atuem dentro do seu campo da cidadania. Porque o que é a cidadania? É a dimensão política do indivíduo. Eu sou um cidadão, não é votar. Não, é muito mais do que isso. Eu sou um agente político. Todos nós somos agentes políticos. E é isso que caracteriza a cidadania. Só que a gente vive numa sociedade onde a desigualdade é tão grande que esses sujeitos aqui vão virando sujeitos cidadãos de segunda categoria, porque eles não têm acesso a direitos. Imagina esses caras aqui, se eles sabem alguma coisa sobre habeas corpus. Eu não sei se vocês se lembram quando a esposa do ex-governador do Rio de Janeiro, que está preso, o Cabral, ela também foi presa, e aí ela conseguiu um habeas corpus porque ela tinha criança de 9 anos, 8 anos, uma coisa assim. Exatamente. Agora, Ricardo, você imagina quantas mulheres no Brasil se encontram na mesma situação e com crianças mais jovens, com bebês com 2, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E Vamos ver aí, não... algumas mães, inclusive, são presidiárias, têm os filhos dentro do próprio Sim. presídio. Aham. Sim. Esse mesmo benefício, né? Sim. Então, você vê, o direito, ele está aí. Mas para eu ter acesso ao direito, eu preciso ter saberes. Eu preciso dispor de certos saberes e também de condições econômicas, porque eu vou precisar, neste caso, mobilizar um advogado, que não é barato, né? Muito bem. Então, a teoria, ela procura abarcar esta realidade na sua totalidade. Ela tenta explicar o funcionamento dessa realidade, só que sempre do ponto de vista da abstração. Agora, quando eu estou fazendo uma análise específica de alguma coisa, aí eu saio dessa coisa aqui que eu quero analisar, vou para as teorias, ou seja, vou para as abstrações e volto para a condição prática da vida prática, só que agora pleno de saberes teóricos e abstratos, quando eu vou, então, estabelecer aquela conexão entre esses saberes abstratos e que são generalistas, para entrar nesses saberes aqui, que é o saber do chão da fábrica, do chão da escola, do chão da rua, ou seja, das coisas que acontecem comigo. Né? Então, agora eu posso falar de um Joãozinho. Mas quando que eu vou falar de um Joãozinho? Quando você for para a escola. Quando você tiver o Joãozinho na sua frente. Aí sim. Então, para isso, você precisa entender de uma série de coisas para que você consiga lidar com esse Joãozinho melhor. Eu saber o que eu faço com esse Joãozinho, ao invés de apenas culpabilizá-lo. Ó, não presta atenção. Tá vendo? Eu estou falando... Ô, Joãozinho, presta atenção aí. Né? É mais fácil, né, fazer isso. Muito bem. Então, a teoria, ela sempre deve ser vista como um elemento de iluminação da realidade. Ele vai nos esclarecer. Olha que legal. Ó, deixa eu dar um exemplo aqui. Ó, eu estou aqui, esse livro aqui, ó, A Escrita da História, Novas Perspectivas. Então, eu já estou aqui estudando os textos que eu selecionarei para vocês no próximo semestre, na disciplina de História da Educação Física. Opa, boa notícia aí, professor. Sim. E Quer aí, dizer que você vai então... estar no próximo semestre aí, né? Sim, estaremos juntos. Opa! Sim. Bom. Então, vê, eu estou lendo esse livro que eu já li.
já li, a maior parte desses textos eu já tinha lido antecipadamente. Esse livro eu comprei antes do doutorado, depois do mestrado, uma coisa assim. E é um livro importante de história, do Peter Burke, o inglês. Tem alguém aí? Não. O Peter Burke é um cara importante na teoria da história. Cara, e eu estou lendo, e eu estou me maravilhando. Então, eu começo a ler o texto ali, puta, olha que legal. E eu já estou lendo aquilo e já pensando no que fazer com vocês, né? Então, eu já vou lendo ali, já vou... Ou seja, eu estou pegando a teoria, que é uma abstração, e já estou fazendo as conexões aqui com a educação física, com a educação... Tarará, tarará, tarará. Então, a teoria é isso. Ela ilumina o nosso pensamento. Então, é como se ela jogasse uma luz sobre a realidade e eu consegui perceber isso. Porque, vê, ao invés da teoria, que se a gente tirar a teoria, a nossa compreensão ela fica presa apenas àquilo que eu percebo, a minha percepção. Só que a minha percepção ela só consegue ver aquilo que está na superfície. Ó, eu só vejo o que está na minha superfície. Só que aquilo que está na superfície, puta merda, tem um monte de coisa aqui, ó, tem um iceberg aqui gigantesco, que eu só vou chegar ao concreto mesmo se eu desvendar o mistério do subterrâneo. Porque aqui na superfície, beleza, eu estou vendo a superfície. Mas essa superfície aqui, ela é resultado das lutas, das forças que acontecem aqui embaixo. Então, por isso que estudar teoria é muito importante. Estudar a educação física, estudar a sociedade, estudar a educação, né? Isso nos ajuda a entender a realidade, entender sobre tudo. Quanto mais eu estudo, melhor, né? Então, os saberes éticos, filosóficos e científicos são construções marcadas fortemente pela produção teórica. Então, não há saberes éticos, não há saberes filosóficos e científicos sem produção teórica. Se a gente pegar aqui dos saberes éticos, por exemplo, a gente pode incluir aqui as religiões, as produções religiosas. Se você pegar, por exemplo, os 10 mandamentos, cara, é um princípio ético incrível, né? Você imagina que isso, claro, que hoje ele está superado. Hoje, ao invés da gente pensar nos 10 mandamentos, é pensar nos direitos humanos, né? Que é uma evolução do pensamento da humanidade. Mas você imagina que, num determinado tempo da história da humanidade, talvez aí, como dizem os judeus, né, 5.000 e poucos anos atrás, sei lá, enfim, ou 4.000, não sei quando é que o Moisés desce do monte lá com a tábua dos 10 mandamentos, cara, aquilo é um momento histórico da humanidade. Pelo menos para o Ocidente, porque o Oriente tem outra configuração, né? Então, os 10 mandamentos é aqui, ó, tá aqui. Saberes éticos. A religião é uma produção de saberes éticos, todas as religiões, né? Agora, ali há um princípio ético nos 10 mandamentos. Agora, para a gente entender cada um daqueles mandamentos, eu preciso dos saberes teóricos. Eu preciso de um campo muito mais amplo. E aí é que entra, então, os livros sagrados de qualquer religião. Os livros sagrados de qualquer religião, eles vão dar sustentação teórica para aquelas tábuas. Então, para aqueles mandamentos, ou para as diretrizes que qualquer determinada religião tem. Tá? Então, nada escapa na nossa vida, escapa da importância da produção teórica, de entender a teoria. Tudo bem até aqui, gente? Ok. Chegou mais alguém, não? Ou ficamos só nós mesmo? Muito bem. Na vida cotidiana, então, dificilmente a gente consegue
apreender essa realidade, ir além das aparências das coisas. Então, lembram-se, olá, Eric, E aí, lembram-se, professor? beleza? Oh, agora sim, fala, moleque, Teixeira. moleque de rua, Ah, agora eu professor, eu tenho... fui criança. Naquela aula prática lá, eu vi que você era moleque de rua, rapaz. Um pouquinho, eu fiz de tudo nessa vida, professor. Legal, muito bacana, viu? Muito legal. É isso aí, Eric. Obrigado por ter vindo, hein? Para uma aula aí que você não precisava, né? Não É, eu ia precisava correr agora, eu ia correr, mas aí eu lembrei, mano, aula do professor, aí eu fui voltar lá. Oh, boa, garoto. É assim que a gente vai para frente. É isso aí. É, professor, é verdade. Correr dá para correr depois, né? Deixa acabar aqui, você vai correr. Ah, é, acho que dá tempo ainda. Dá, sempre dá tempo. Muito bem. Então, na vida cotidiana, lembra que a gente falou lá, quando a gente falou de senso comum e senso crítico, né? Então, no senso comum, é aquele tipo de pessoa que não questiona aquelas chamadas normalidades, que são impostas culturalmente. Você cresce sabendo que aquilo não pode fazer, que aquilo não é bom, que aquilo não deve fazer, mas você nunca se questiona por que que aquilo não pode, por que que aquilo não deve. Simplesmente a pessoa toma aquilo como uma norma fixa e imutável para o resto da vida. Vê, vocês sabem que existem pessoas assim, né? Se todas as pessoas fossem assim, sabe onde nós estaríamos hoje? Na caverna. Nós só saímos da caverna porque alguém ousou perguntar por quê. E ir atrás. E não se contentar com uma resposta simplória. Então, vê, as pessoas que operam com a sua consciência no senso comum, para elas, o mundo está dado. O mundo é assim e pronto, acabou. Por isso que essas pessoas se incomodam com outras pessoas que questionam. Mas por quê? Vocês certamente tiveram experiências na vida de vocês, seja na família, na igreja, na escola, porque professor também não gosta de por quê, né? Por quê? Presta atenção, rapaz, vai, fica aí enchendo o saco, fica perguntando muito não. Presta atenção, né? Porque esse professor acha, quando o professor está dizendo isso, é porque ele acha que a educação é apenas uma questão de memória. Então, presta atenção no que eu estou falando. Não fica aí querendo fazer pergunta para mim, não. Né? E é muito fácil do professor controlar isso, né? É só o professor desmoralizar o aluno que faz a pergunta, né? Tipo assim, nossa, que pergunta imbecil, meu Deus do céu. Rapaz, quantos anos você tem? Você não tem vergonha de fazer uma pergunta dessa? Né? Se o professor faz isso, pronto, ninguém pergunta mais. Mãe e pai também usam esse expediente, né? Os líderes religiosos também usam esse expediente. Então, são expedientes que buscam formatar os indivíduos de modo a encaixá-los dentro de uma ordem social e cultural que faz com que esses camaradas nunca ousem na vida perguntar por quê. Cara, olha que coisa linda, que palavra simples e tão revolucionária. Por quê? Por quê? Então, na vida cotidiana, nós vamos encontrar pessoas que estão mais próximas desse perfil que eu falei e pessoas que estão no outro polo. Então, entre pessoas que estão radicalmente neste polo de tudo é fixo e imutável, e eu tenho lá no outro polo, lá na outra ponta, que tudo pode ser mudado. Porque esses caras aqui compreenderam
que todos esses valores que existem aqui foram criados por alguém. Não é da natureza. E que, se foram criados por alguém, eles podem se transformar. Então, nós temos aqui, nesse espectro, aqui, lá, o sujeito que não pensa, que para ele o mundo está dado, é assim, sempre foi assim, e deve ser assim, não se pode mudar. E do outro lado, você tem os caras que estão dizendo assim, vamos mudar, vamos transformar essa jossa aí. Vamos fazer essa jossa numa coisa mais legal. Porque as novas gerações, eles herdam a sociedade dos seus pais, dos seus avós. Essa sociedade que já veio sendo transformada. A vida do pai e da mãe de vocês não é igual à do avô e da avó. A vida da avó de vocês, meninas que estão aqui, cara, vocês não iam aguentar um dia na vida da avó, né? Imagina o maridão chegando lá assim, vá se lavar, porque eu vou lhe usar. Tá bom isso aí? Eu não é, Ricardo? Já pensou? É? Então, vê, e isto era uma real. Então, provavelmente, talvez não a avó de vocês, porque vocês são novinhas, são novinhos, né? Enfim, na verdade, a avó de vocês deve ter a minha idade, então é jovem ainda, né? Mas a bisavó de vocês, cara, com certeza. Então, a cada geração, a sociedade vai sendo transformada. E vai sendo transformada por esses caras aqui, ó. Não por esses aqui. Esses caras aqui, eles ficam lutando, enchendo o saco desses aqui, para eles deixarem de ser assim, para eles voltarem a ser assim. E esses caras não querem. Então, na vida cotidiana, a gente tem, então, esses caras que vão ficar presos às aparências das coisas, e você tem esse grupo que, a partir das experiências aparentes, interpretamos a realidade de maneira fetichista, como se os fenômenos fossem sociais, se os fenômenos sociais existissem em si e por si mesmo, independentemente da atividade humana. Ó, isso é esse aqui, tá? Esse cara aqui, que vai olhar para a aparência e achar que a aparência é a própria coisa, que a essência desta coisa está na aparência, esse cara, ele vai interpretar essa realidade como de maneira fetichista. O que é fetiche? Fetiche é uma coisa quando o ser humano atribui a este objeto, a esta coisa, como se esse objeto, esta coisa, tivesse vida, tivesse vontade, tivesse poder. Por exemplo, você já deve ter visto gente que dá o nome para o carro e trata o carro por nome. Ah, é comum, por exemplo, alguém falar assim, esse carro hoje não está querendo andar. Falando de esporte, porra, a bola não está querendo entrar. Como assim a bola não está querendo entrar? Como assim o carro não está querendo andar? Eles não têm querência. Tem alguma coisa, eles são objetos movidos por uma força externa. Então, é o ser humano que chuta a bola ou é o ser humano que liga o carro e que cuida da manutenção desse carro. O carro não tem vontade. Então, o fetichismo é quando você olha para a realidade e acha que essa realidade tem uma existência por si só, que ela não é resultado da atividade humana, quando, na verdade, ela é sempre resultado da atividade humana. Toda a realidade é resultado da atividade humana. Somos nós que fazemos o que fazemos. Ó, nós estamos vivendo um momento terrível do país, talvez o pior da história do país. Ele é resultado do quê? Da natureza? Não, da vontade de um número expressivo de pessoas que acreditou num determinado projeto.
E nós estamos experimentando. Maravilha, certo? Então, talvez as pessoas que acreditassem naquele projeto não imaginavam que era esse projeto, né? Não imaginavam. Se soubesse, talvez isso não teria acontecido, mas aconteceu, fato. Ou seja, o que está posto em função da atividade humana. Então, é a atividade humana que faz com que o mundo seja como ele é. Agora, nós, como indivíduos, não temos esse poder de fazer as coisas, de fazer o mundo ser como é. Nós não temos, não é um poder homogêneo, distribuído. Opa, o cachorro tá brabo aí. É aí, Eric? É aqui, professor, é o cachorro da vizinha, né? Isso atormenta. Puta merda, eu achei que era o seu, que você já tinha botado a coleira nele para sair com você. Você já botou a coleira, Nada, ele já ficou esperando, e ele estava te sou a chamando. última pessoa a gostar de cachorro. Eu não gosto de cachorro, não. Ah, não fala isso. O Não, cachorro é não gosto de maldade, mas também sou a última pessoa. o cachorro é o melhor ser humano que Deus fez, cara. Não é possível isso aí. Ah, professor, não fale isso não, pelo amor de Deus. O Ô, tô melhor te ser falando, humano. cara. Nada, professor. Dá muito trabalho, gasta dinheiro. Não, Não, desisti. tudo bem, tudo bem, tudo bem. Isso, Dá isso é muito fato. trabalho, é verdade. É, isso Eu é vou no fato. banheiro, professor. Eu faço necessidade no banheiro. Não suporto Isso é fato. cachorro. Tenho medo do cachorro mais manso. Mas aí ele me vê, É ele mesmo? começa a latir. É, o mais manso. Então, Ele me vê, ele cria coragem e vem pra cima. legal. Então, me lembra de, na disciplina de história, de eu falar sobre a linguagem corporal. Você vai ter que me Ah, lembrar, que eu vou dar uma aula, a gente vai falar sobre isso. Porque isso tem a ver com criança, tem a ver com animal. Como é que a gente se comunica corporalmente? Porque você está dizendo para ele que ele está com medo de você. É isso. E ele viu que você é um bundão, fala assim, o cachorrinho uma desse vez, tamanhinho. uma moça com dálmatas. Nossa, ela Ah, andando, na moral, o Dálmatas era super manso. Ela falou, mas quando ele me viu, ele se transformou. Até ela ficou assustada. Aí de lá. ah, Pode ser o mais manso da rua, mas ele me viu, ele cria coragem. sensacional. Mas legal. Me lembra, você vai ser o Eu vou te lembrar responsável assim, professor. por me lembrar disso, tá? Que aí Tá você vai ok. ver que vai mudar. Sua vida vai mudar. Adotar um Legal. cachorro depois desse, Eric. Não, cachorro Legal. não, esquece. Vai Então, mudar a veja ideia. só. Então, voltando aqui. Então, tudo tem o dedo do ser humano. Tudo se transforma, né? Então, essa ideia de fetiche, de você atribuir uma vida àquelas decisões, àquelas coisas que acontecem na realidade, é você abrir mão da sua capacidade de agir. Agora, como eu estava dizendo, embora todos nós sejamos cidadãos, o poder não é dividido democraticamente. Patrão e empregado não têm o mesmo poder. Aquela conversa, por exemplo, de que o que foi acordado não custa caro, não é caro, cara, não tem nada mais mentiroso que isso. Por quê? Porque todo e qualquer acordo está implícito nele uma relação de poder. Um desses dois caras aqui tem mais poder do que o outro. E aquele que tem mais poder, ele impõe naquele acordo vantagens para ele. Então, nós fizemos um acordo o ano passado. Só que durante esse período, esse um ano, as coisas mudaram. E a minha posição não é mais uma posição frágil. Eu não estou mais numa posição fragilizada. Eu quero rediscutir aquele acordo lá. Ó, não aceito, não. Ah, não, o que foi acordado não sai caro. Sai sim, porque aquele acordo que eu fiz foi num momento em que eu estava desesperado, desgraçado na vida. Então, isso mostra que a realidade é dinâmica. E ela é fruto dessas forças que atuam sobre nós. E sem que a gente perceba. Então, as pessoas que atuam no senso comum,
eles ficam presos apenas à aparência das coisas. Elas olham para a aparência e interpretam de maneira fetichista, ou seja, como se aquela coisa tivesse o seu jeito de ser, e ela é assim e pronto. Ok? Ó, senso comum. Questão na certa, hein? Tô dando a letra, hein? Muito bem. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Os seres humanos desenvolveram historicamente 2 caminhos que permitem ir além da aparência fetichista das coisas. Um deles é o caminho do pensamento teórico, da ciência, da filosofia, né? Então, na ciência, o concreto não é dado ao pensamento no ponto de chegada, mas deve ser alcançado pela atividade pensante, pela mediação das abstrações, que, num processo de elaboração teórica, permitem ao pensamento chegar à síntese de múltiplas relações e determinações que constituem a realidade, a totalidade concreta. Muito bem. Ó, desse parágrafo aqui eu vou tirar umas 3 perguntas, hein? Vamos lá. Ó, na ciência, o concreto não é dado ao pensamento no ponto de chegada. Eu não tenho lá, a ciência, ela não começa, ela começa a partir da experiência prática. Ela está olhando aquilo que está na superfície. Só que a ciência, o que ela faz? Ela mergulha para ver o que tem embaixo dessa aparência. Mas como é que eu faço esse mergulho? Então, ele é alcançado pela atividade pensante, pelas mediações das abstrações. O que é mediação das abstrações? Mediação é mediar. Eu estou fazendo o meio. Ó, o cara pediu minha garrafinha d'água lá. Eu falo, tô aqui, ó. Eu fui o meio. A minha garrafa estava aqui, eu passei para o cara. Mediação é isso. Eu estou fazendo, por exemplo, com vocês agora, a mediação entre uma teoria da teoria com vocês. Uma coisa é se eu desse o texto para vocês, toma o texto, se vira. Aí é sem mediação. Toma o texto. Agora, o que eu estou fazendo aqui é uma mediação. Eu estou no meio, eu estou entre isto aqui e aquilo lá. Tá? Então, isso que é a mediação. Então, para eu alcançar a teoria lá na profundidade, eu preciso ir mediando as abstrações, as diferentes teorias. Então, eu vou pegando aqui as abstrações, eu vou mediando. Mas como é que eu vou mediando? Mediar a abstração é quando eu pego aquela abstração e torno ela concreta, ou seja, eu crivo ela de elementos da concreticidade. Ou seja, eu trago o Joãozinho, o Pedrinho, a Mariazinha, eu estou discutindo escola, eu estou discutindo as aulas de educação física, e eu tenho lá a teoria. Como é que mediação que eu vou fazer? Eu vou fazer a mediação com o concreto. Agora sim. Então, eu peguei aquela teoria que está falando sobre o currículo da educação física, sobre aprendizagens, dificuldades de aprendizagem, e aí eu pego o Joãozinho, o Pedrinho, a Mariazinha. Eu estou fazendo essa mediação. Então, o conhecimento aprofundado, para eu sair da superfície e olhar o que está abaixo, eu preciso, de fato, avançar na mediação entre essas abstrações e as determinações concretas. Então, veja, eu vou fazer a mediação das abstrações num processo de elaboração teórica, permite ao pensamento chegar à síntese de múltiplas relações. Por que múltiplas relações? Por que o Joãozinho é desse jeito? Que porra de moleque! O que é isso aí, Joãozinho? Aí nós vamos descobrir. Aí nós vamos ver que ele apanha em casa, que ele apanha na rua, que ele sofreu abuso, sofre abuso. Então, quando eu vou descobrir o que são, é que eu consigo entender essa profundidade. Por exemplo, um exemplo muito comum na faculdade, os alunos que dormem na aula. Mas dorme na aula por quê? Porque é vagabundo? Não. Dorme na aula porque ele está indo dormir muito tarde, ele acorda às 5 horas da manhã para ir trabalhar, sai do trabalho e vai direto para a faculdade, e esse sono que ele não está conseguindo
botar em dia, vai cada vez mais diminuindo a sua potencialidade, né? A sua energia. E aí, para o professor, é comum. Ah, aquele moleque lá não presta atenção, só dorme. Tá, mas o que eu estou falando? Esse cara só dorme é uma abstração. Porque eu preciso saber por que ele só dorme. Quem é esse cara? O que acontece? Então, isso que são as mediações. Então, eu vou sair de uma abstração para entender que toda relação ela é sempre uma síntese de múltiplas relações. Então, vocês, cada um de nós aqui, sofre um monte de constrangimento. Nós falamos agora há pouco dos negros frente à porta giratória. Isso é um constrangimento. Todos nós. As mulheres sofrem constrangimentos quando se sentem limitadas, seja por um olhar, seja por uma fala, seja por um jeito de falar, que menospreza a sua condição por ela ser mulher. Então, nós somos seres singulares. Na abstração, falando de forma abstrata, nós somos seres humanos. Mas quando eu vou encher de cotidianidade, de vida prática, esses seres abstratos, cada um de nós é um ser singular. E por que nós somos seres singulares? Porque nós somos atravessados por uma série de identidades, como, por exemplo, ser homem, ser mulher, ser branco, ser negro, ser hétero, ser não hétero, ser cristão, ser umbandista. Tudo isso nos atravessa. E nós, individualmente, somos esses seres. Nós somos seres complexos. E para eu chegar essa complexidade, é porque nós sofremos essa síntese, nós somos a síntese dessas múltiplas relações e determinações que constituem a totalidade concreta. Então, eu moro num certo lugar, a minha família tem uma certa característica econômica, que produziu certas características culturais, ela tem uma certa religião, ela tem um certo jeito de olhar para a religião, enfim, toda a nossa experiência vai nos marcar. Então, essa chamada totalidade concreta é tudo aquilo que existe no mundo e que age sobre nós. Que, de certo modo, portanto, nos constrange. Nós somos seres que somos constrangidos o tempo inteiro. O que a gente faz é enfrentar os constrangimentos. Mas nós somos constrangidos. Então, quanto mais uma pessoa está identificada com os grupos não empoderados, ou seja, com certos grupos discriminados, mais constrangimento essa pessoa recebe. Se a gente pensar aqui numa mulher negra, separada, mãe de 3 filhos, analfabeta, cara, ela vai pegar qualquer tipo de trabalho, porque ela não terá acesso a nenhum trabalho formal, porque a carga de discriminação sobre ela é tão grande, tão grande, tão grande. Então, ou seja, os constrangimentos são tão grandes que ela vai pegar os piores trabalhos disponíveis. E é isso que nós fazemos. É o nível de constrangimento que a realidade social e cultural joga sobre nós que a gente vai sobrevivendo, a gente vai se constituindo como indivíduo singular diante desse conjunto de coisas aí, ó. Nós vamos, Karate Kid, né? A gente vai fazendo o possível para sobreviver.
E esse gesto de sobrevivência é um gesto de superação. Então, tudo que a gente pensar na realidade sempre é complexo e é resultado, ou seja, e é síntese de múltiplas relações. Nada é simples. Não existe aquele negócio, isso aí é simples de resolver, basta fazer isso. Não existe. Acho que eu já disse isso para vocês. Quando alguém disser isso para vocês, saibam que simples é a pessoa que está te dizendo isso. Porque não existe nada na realidade que seja simples. Porque tudo é síntese de múltiplas relações e determinações. Então, entender a teoria nos ajuda a entender o ser humano. Não que basta ler teoria sobre ser humano e a gente já entendeu o ser humano. Não, porque a gente tem que fazer mediações. Ou seja, eu tenho que ser capaz de pegar aquela teoria e trazer para o mundo concreto para entender aquela pessoa, para entender aquele indivíduo, para entender os meus alunos, seja na escola, no clube, na academia, enfim, seja lá onde for. Beleza? Guilherme, tranquilo? Raíssa? Beleza? Tá de boa. Legal. Ó, daqui eu vou tirar as 2 perguntas, hein? Muito bem. Outro caminho para a superação da aparência fetichista que as coisas têm na vida cotidiana é o da arte. Então, nós vimos ali o da produção teórica, nós vimos, então, ciência e filosofia, e aqui é o segundo caminho de compreensão da realidade, que é a arte. Olha que legal. Diferentemente, porém, da ciência, o caminho da arte não é do afastamento em relação à aparência, em busca das leis essenciais explicadas por meio dos conceitos abstratos. Na arte, a aparência é mostrada de outra forma, numa fusão com a essência. Esse processo se revela ao sujeito, a realidade de maneira intensificada. Olha que legal. Então, como é que, para eu superar aquela visão fetichista, então você já... Visão fetichista, eu vou fazer uma pergunta na prova sobre isso. Visão fetichista. A realidade está pronta e acabada, e ela é fixa e imutável. Como é que a música atua? Então, diferentemente da produção teórica na ciência e na filosofia, a música usa de outro artifício. Então, ela vai produzir uma fusão da aparência na essência. E esse processo vai revelar ao sujeito a realidade de maneira intensificada. Vou aqui dar um exemplo. Eu sempre digo, acho que eu já disse isso em aula para vocês, a melhor aula de história do Brasil, vista de baixo para cima, que é o que nós veremos no próximo semestre, não a história contada pelos vencedores, mas a história contada de baixo para cima. E onde a gente pode ver isso? Por exemplo, vocês conhecem o Bezerra da Silva? Sim. Ricardo, conhece? Falou das antigas. Sim, sambista do Morro do Rio de Janeiro. País. Você quer conhecer a história do Brasil do ponto de vista do morro? Ouça Bezerra da Silva. Esse cara está contando a história do morro. E ele está contando a história do morro, ele está contando a história do Brasil. Ali, na discografia dele, você vai encontrar ele zoando pai de santo, pastor. Cara, acho que só padre. Eu não lembro de ter visto ele zoando padre. Porque como no morro não deve ter igreja católica, acho que a experiência dele, do pessoal do morro ali com a igreja católica, talvez seja menor. Mas ele está zoando o político, ele está mostrando quem é o político.
Você quer saber quem é o político, na opinião do Morro? Ouça Bezerra da Silva. Ele vai te dizer quem é. Enquanto que o cara branco, das zonas altas da sociedade, ele vai pensar no político como o cara que representa, que não sei o quê e tal, vai ver o que o cara está falando. Falei do Bezerra, mas vamos falar aqui também, por exemplo, dos Racionais. Opa, Vocês conhecem os Racionais, né? Acho que todo mundo conhece. sim, com certeza, professor. É? Cara, olha que coisa... Cara, você quer estudar a história da população pobre de São Paulo? Cara, vai ver o que os Racionais estão dizendo. Cara, vai ver aquela música, como é que chama? Domingo no Parque. Fim de semana no parque. Fim de semana no parque? Fim de Isso. semana no parque. Eu falei domingo, mas é fim de semana. É É o um domingo. sábado também. Cara, que coisa espetacular. Coisa espetacular para jogar a cara no chão, você chorar. É para você ler aquilo, é para você ouvir aquele troço e chorar. Faz uma Porque pergunta sobre os Racionais. Aê, Guilherme! Boa, garoto! Então, beleza, pronto, ó. Nós estamos falando aqui e eu vou falar. Vou em homenagem a Boa. você. Em homenagem a você. Aí já deixa a pergunta bem explícita. Boa, boa. Vou fazer sim, hein? Vou fazer. Vou fazer, legal. Então, vê. Cara, você pega lá, tem uma música do Emicida, que ele fala do Dia dos Pais. Vocês conhecem? Esse eu não lembro. Cara, não dá para ouvir essa música sem chorar. Não dá. Não dá. Dia dos Pais, professor. Eu não lembro, o nome não é Dia dos Pais. Mas talvez se você botar como palavra-chave, talvez apareça. Ele fala da experiência dele, de não pai, né? De não ter pai, né? Cara, assim, é para chorar. E aí, sim, então, por isso que a arte, ela, em todos os seus vieses, não, porque no sertanejo, não. Sertanejo é uma área que, por exemplo, esquece, do ponto de vista de ampliar a tua visão de mundo, o sertanejo não serve, né? Agora, rock, funk, porque a gente está aqui muito cheio de preconceito contra o funk, com essa coisa do funk carioca. Mas o funk carioca é uma vertente apenas do funk, né? O funk é um movimento muito antes disso, né? E muito ligado à comunidade negra americana. O funk, meu, é pauleira. Agora, o sertanejo não. O sertanejo você esquece porque ele não tem nenhuma pegada desse tipo que a gente está falando. Ou seja, de uma arte que nos ajude a entender o mundo. Não tem. O sertanejo vai falar lá do amor. Quer dizer, tem o sertanejo... Não estou nem falando do sertanejo tradicional, que eu adoro, amo de paixão. Mas desse sertanojo aí, esse sertanojo universitário, que é uma vergonha, uma indecência, já botaram o nome de universitário, né? Porque significa já um preconceito estabelecido no próprio movimento musical, né? Eu acho incrível uma coisa dessa. Muito bem. Oi, pode falar. Fala, Eric. Não está saindo o som, Eric. Não. Não. Não tá. Fala, Raíssa. Deixa. Agora saiu. O meu saiu? Saiu agora. Ah, o sertanejo, só fala de álcool e traição. Isso, isso aí. Isso aí. Boa tradução, Eric. É isso aí. Mas você não vai aprender a ser uma pessoa melhor ali, né? Agora, no rap, com certeza, né?
todas esses que a gente fala, facção central, enfim, a entender um Eduardo pouco do Tadeu, Brasil. muito bom. Eduardo Tadeu, muito bom. Não conheço. O Eduardo Tadeu, o vocalista do Facção Central, o ex-vocalista. Ah, Menino bom, se tá. formou em Direito. Que legal. Eu não sabia que ele tinha saído do facção. Ué. Saiu, E ele, para saiu, né? ele tá com uma carreira solo, então? Palestrante nas faculdades. Olha, Eduardo Tadeu, vou É, procurar saber. Se bem você acha... É, crítico e conhece, tem uma sabedoria, o menino entende, viu? olha, que legal. Bom, eu imagino que sim, porque, pô, o facção eu gosto. Se você vir alguma coisa deles aí, pode mandar para mim um link, viu, no Zap, Eric. Tá, o bando sim. Beleza. Vamos lá. Vamos indo. Estamos chegando no fim. Deixa eu ver se estamos chegando no fim mesmo. Que bom, senão eu já não vou lembrar nada pra prova. Não, mas aí você tem que ouvir de novo, né, Guilherme? Eu vou colocar no YouTube lá para vocês poderem ver de novo. E aí ver anotando, né? Tal, Eu já essas tô coisas. anotando tudo aqui e vou ouvir Aí, tudo. garoto! É isso aí. Muito bem. Então, a força da teoria e sua implicação política. Então, aqui coisa que a gente já falou. Os pressupostos que defendem situações normalizadas. Mas a ideia de normalidade está em constante contestação. Então, o que significa isso? Ó, o amigo do Eric está querendo participar da aula aí, hein? Eu vou fechar a porta aqui, vai amenizar o som. Então, olha só. Agora eu estou começando a entender por que o Eric não gosta do cachorro. Mas eu ainda não entendi por que o cachorro não gosta do Eric. Isso aí que ó. Tá querendo fazer amizade, Pedro. Tá querendo fazer amizade com o Eric, é isso. Então, o Eric não entendeu. Ó, você Ninguém tem que entendeu. olhar. Eric, se o bicho está com o rabo abanando, é porque ele está querendo amizade. Se o rabo está parado e para cima, sai fora. Comigo não, comigo eles são diferentes. A vizinha tem 2 cachorros, tem um velhinho e tem o outro. Ela falou que não morde, mas ele me vê, ele começa a latir. Não morde a dona, né? Olha aí. Muito bem, olha só. O senso comum, ele é campeão de criar normas. Então, todas essas normas que a gente conhece, de comportamentos, elas são estabilizadas a partir de um certo olhar, que seja baseado na religião ou alguma coisa assim, né? Então, por exemplo, eu vi essa semana, eu até separei, dei um print na tela lá para usar em aula. O Datafolha fez uma pesquisa, ele aproveitou a pesquisa para a eleição e fez uma pesquisa sobre pessoas não heterossexuais. Se as pessoas achavam que essas pessoas tinham que ser aceitas. 78% dos entrevistados disseram que sim. Cara, olha que coisa incrível. Olha que coisa maravilhosa. E eu fico muito feliz disso, porque você imagina o peso que é para as pessoas terem que conviver com esse drama pessoal, né? Então, vê, como é que as teorias vão influenciar essas técnicas normalizadas? Eu acho que já tive a oportunidade de falar para vocês que eu tenho um tio que é homossexual e que minha avó e meu avô cansaram de espancá-lo na infância para que ele deixasse de ser sem vergonho. Então, minha avó dizia que ele era um sem vergonho. Ele apanhava em casa, apanhava na rua, apanhava na escola, apanhava em todos os lugares, né? Meu tio foi criança nos anos 50, foi adolescente nos anos 60. Então, dá para imaginar o drama, né? E você vê que legal, né? Hoje ele tem 70 anos e ele está vendo que 78% da população acha que essas pessoas devem ter liberdade, devem poder trabalhar, devem poder ser livres. Foi uma vida, né? Então, como é que as teorias ajudam a construir, a destruir a ideia de norma? Então, por exemplo,
vamos imaginar que levou pelo menos 60 anos para sair da ideia de que o homossexual era um depravado, era um sem vergonha, como dizia minha avó, para chegar no momento de entender que este cara é assim, que ele nasceu assim. Então, nós estamos falando aqui de pelo menos 50 anos. Então, vê, por que hoje se compreende que ele nasceu assim? Porque há uma produção teórica, há uma produção filosófica e científica que dão amparo a essas posições. Então, hoje, por exemplo, na medicina, na psicologia, é proibido você falar em gay como doença, em homossexualidade como doença, porque não é. A Organização Mundial da Saúde já tirou o homossexualismo, que era considerado uma doença. Hoje se fala em homossexualidade, não homossexualismo. Então, a Organização Mundial da Saúde tirou, dispensa, ó, não é doença, mas ainda existe, especialmente no campo evangélico, pastores que querem fazer a cura gay. Essa semana que passou, uma pastora e psicóloga recebeu uma comenda especial em Curitiba. Cara, Curitiba é uma cidade meio estranha, mas em Curitiba deram uma comenda especial para ela, que ela é uma ativista da cura gay. Então você vê como o nosso país, a gente anda, a gente está querendo avançar, mas sempre há uma força contrária, conservadora, que quer manter as coisas como estão. Então, vê, por que a teoria é importante? Para a gente entender que essas coisas não são escolhas, meras escolhas, que essas coisas não são sem vergonhas. Quem é que quer correr risco de ser assassinado? O cara é expulso pela família porque ele gosta, porque ele quer, porque ele fez essa escolha. Você fez essa escolha. Então, para você discutir essas questões, você precisa estudar. Então, são as teorias que vão alimentar o debate e distender aquela ideia de normalidade. Lembra quando nós falamos sobre você, como que você olha para a normalidade? Se você é um desviante ou se você está acomodado dentro dela. Lembra quando nós falamos disso? Guilherme, lembra? Oi, pode falar, Ricardo. Não, não foi eu que falei, não, professor. Ah. Tem que ser do Guilherme mesmo. Vai lá, Guilherme. Não foi eu que falei, não. Mas você lembra o que é o desviante? Não muito. O desviante é todo aquele sujeito que não aceita certas normas, que faz a pergunta revolucionária. Por quê? Que não aceita dogmaticamente. O que é dogmaticamente? Que vem de dogma, que eu tenho que aceitar aquilo como uma verdade absoluta. A religião é assim. Para você fazer parte de uma certa religião, você tem que aceitar os dogmas daquela religião. Agora, quando a gente está falando de vida normal, não tem dogma. Dogma tem para quem opera a consciência no senso comum. Então, é como se o mundo da superfície, porque ele só enxerga a superfície, então, o mundo da superfície vira um dogma, porque as coisas são como são. Por que vocês estão querendo mudar? Não tem que mudar. As coisas têm que ser como estão. Então, o desviante é o sujeito que enfrenta. Então, é o sujeito que vai enfrentar uma situação. Ele sabe que ele está numa condição de discriminado e ele vai enfrentar, ele vai mudar aquela. Né? Eu falei para vocês, né, quando eu coloquei o brinco, que eu descobri que eu sou destro de orelha, né? Porque eu cheguei na farmácia, falei, quero pôr brinco, o cara falou, vira a orelha aí. Eu virei à direita, o cara pôs. Isso foi em meados dos anos 80.
E aí começou aquela conversa. Primeiro que homem já era meio esquisito o homem usar brinco. E segundo, aí começou uma história de que, não, mas se pelo menos fosse na orelha esquerda, porque o homem usa na orelha esquerda. E eu usava na direita porque eu virei a orelha direita. Por que tinha que ser na esquerda? Que bobagem, da onde saiu isso? Né? Então, essa minha avó, por exemplo, que eu falei lá, ela chorou, que eu coloquei brinco. Eu falei, vovó, eu sou a mesma pessoa, não mudou absolutamente nada em mim. Eu só acho que eu fico mais apresentável de brinco, pronto. É só isso, não mudou nada, eu continuo sendo a mesma pessoa. Mas chorou, Tá que eu tinha que gatão, tá tirar. gatão. É, chorou, que eu tinha que tirar, aquela coisa toda, né? Então, quando eu coloquei o brinco, eu fui um desviante na minha turma de amigos, na minha família, enfim, com quem eu convivia, no meu trabalho. E olha que coisa engraçada, na época eu trabalhava no SESC, e um dia o meu gerente lá na unidade do SESC, a gente almoçando e tal, e ele falou assim, mas por que você resolveu pôr brinco? Eu falei, cara, porra, eu sempre gostei, eu sempre quis e tal, e agora eu achei que eu tinha condições psicológicas de enfrentar, né? Porque se você não tiver condições psicológicas de ser um desviante, você não vai conseguir desviar, você vai arregar, né? Então, naquele momento, eu achava que eu tinha condições e pus e beleza. Passou uns 5, 6 meses, a gente almoçando ali também, ele me chamou para conversar e falou assim, eu quero te agradecer, por causa de você, eu consegui conviver com meu filho que resolveu botar um brinco. Olha que legal. Então, o cara, ele era japonês, e japonês, em geral, é conservador e tal, né? Então, veja só, 4, 5 meses depois, o filho dele apareceu de brinco. E ele conseguiu conviver na boa com o filho. E ele falou assim, olha, se a gente não tivesse conversado aquilo lá, meu, eu tinha tirado no tapa o brinco do cara, do filho. Então, vê como o papel do desviante é importante. Por que a gente vai alargando essa ideia de normalidade? A gente vai alargando, desafiando o normal, aquilo que é chamado de normal. Então, a menina que não podia jogar futebol. Então, as meninas que não podiam brincar de carrinho, que não podiam brincar na rua com os meninos, quando elas saíam para fazer isso, elas estavam desafiando o normal. Então, mas vê, ela fazia isso intuitivamente. A menina que fazia isso intuitivamente. Né? Ela não precisava de uma teoria, ela só tinha a ideia de injustiça. Por que os homens podem e eu não posso? Não, também vou fazer. Pronto, isso era o suficiente para ela fazer aquilo. Agora, quando a gente está falando de uma mudança na sociedade mais geral, é muito importante, porque é a teoria que vai nos nutrir, que vai nos embasar, que vai dar condição para a gente segurar uma determinada posição, né? Uma determinada situação. Então, veja, ó, pensem que isso aqui já foi normal. Ó. A escravidão já foi aceita. Pessoas levadas à fogueira por serem canhotas, como eu. E mulheres por serem... Oi? Sinistro, né, professor? Sinistro, isso aí, Ricardo. Aí, boa. Já foram levadas à fogueira. Imagina, mulheres afetuosas. Cara, o próprio marido ia denunciar a mulher que era afetuosa. Cara, você imagina que tragédia que era isso, né? E ele ficava contente de ver ela queimando na fogueira, né? Achando que era bruxa, né? Então, a exploração exacerbada, o assassinato de jovens negros nas periferias das grandes cidades. Cara, a gente vai achando isso normal. Isso vai acontecendo e a gente vai achando isso normal. Né? A violência e o assassinato de pessoas transgêneras. Cara, nós somos o país que mais matam, se somar, mulheres, gays e travestis. E se somar isso ao estupro e à gravidez de adolescentes. Cara, ninguém aguenta a gente. Nós somos top. Top. E aí você tem certos movimentos que não querem que se discuta isso na escola. Porque eles acham que é a família que tem que cuidar disso. Eu falei, mas que diabo de família está cuidando disso? Se nós somos top nas piores coisas do mundo. Vergonha. Então, vergonha, né, Ricardo?
E aí a escola não pode tratar porque certos religiosos, certos pastores convencem o rebanho, né? Porque o protestantismo se desviou muito do original, né? Porque a ideia protestante era que não tivesse mediadores. Ó, mediação aqui de novo. Ó, a ideia inicial do protestantismo era que não houvesse mediadores. A Bíblia foi traduzida para o alemão para que o povo alemão tivesse acesso ao documento e que não precisasse de mediadores. Mas o que nós vemos hoje no protestantismo? Um mediador, que é o pastor. É o pastor que faz a cabeça. É? Professor, Oi, oi, no Eric. meu ponto de vista, houve uma reforma na católica, vai haver uma reforma também do protestantismo. Vai ter outra religião aí que... Eu também acho, Eric. Tem que ter, Celso, tem que ter. Sim, eu espero que tenha, né? Tem que Enfim, ter. uma que seja mais acessível, mais democrática, né? Menos violenta, né? Também. Menos excludente. Eu acho que na católica, é que a católica são redes, né, muito grandes, mas o Papa, que é uma referência... A igreja tem que incluir, não excluir, né? Exato. Na católica, o Papa Francisco está apontando nessa direção, né? O que é uma boa, né? O que é interessante. Mas vamos ver se isso chega, né? Na capilaridade, lá embaixo, né? E vamos ver. Mas no protestantismo também tem denominações que são interessantes. Não são todas. Não são Quando a gente fala isso do pastor que domina e tal, isso não é uma regra. A mediação é muito pequena, viu? Então, isso que é legal. Muito pequena. Né? Porque a ideia geral era essa. Não ter mediação. Você pegar o livro ali, ó, o livro é a mediação entre você e a divindade. O livro é a mediação. Né? E não... ninguém vai falar para você que você vai ter que fazer Deus, você faz o seu corpo ser do jeito que você quer, do jeito que você tem que aceitar Deus com o seu corpo, do jeito que você é. Uma pessoa te impor assim, assim que você tem que ser para Deus. Eu não acredito, né? Que eu tenho que fazer o meu coração é feito para mim perante Deus. Legal, Eric. Eu fico feliz de ouvir você isso, porque a gente já conversou sobre isso pessoalmente, né? E você já falou que você é cristão e tal. E eu fico feliz que você tem essa posição. Tem coisas que eu não aceito na igreja, mas também não falo, não comento, mas... Sim, também vai ser... Talvez seja difícil, um lugar difícil para você ser desviante, né? Porque é um lugar difícil. Porque se você quiser bancar o desviante lá, cara, você vai ganhar o chifrinho do diabo, né? Tudo é pecado na igreja. Tudo é pecado. É isso aí. Muito bem. Para finalizar aqui, na prática a teoria é outra, mas essa prática é sempre a mesma? Ela é homogênea e fixa? O que acontece entre dois momentos de uma prática? Então, vê, aqui nós estamos falando já estamos falando em praxis. Ou seja, a praxis é a ideia da prática, do pensamento e da prática, do pensamento e da prática, do pensamento e da prática. Ou seja, nós, seres humanos, estamos sempre em movimento. Então, eu estou dando essa aula para vocês, mas eu não sou mais a mesma pessoa que eu fui na terça-feira passada, quando eu dei aula para vocês, na quinta passada, quando eu dei aula para vocês de novo. E vocês também não são mais os mesmos. A gente muda. E a gente muda porque a gente estuda, porque a gente pensa, a gente reflete. A gente reflete sobre as nossas ações, sobre aquilo que a gente quer fazer. Então, por isso que a ideia na teoria, na prática, a teoria é outra. Na prática, a teoria é outra porque, Guilherme, eu vou fazer essa pergunta. Por que na prática a teoria é outra? Eu vou dar a resposta agora, hein?
Na prática, a teoria é Calma aí, outra. calma aí, deixa eu anotar. Porque na prática, na teoria, eu estou na abstração. Ou seja, não tem Joãozinho, não tem Mariazinha. E na prática, tem Joãozinho e tem Mariazinha? Tem. Então, essa abstração que eu fiz aqui, agora eu preciso fazer uma mediação dela para os elementos concretos. Tá? Então, aí sim é a teoria na prática. Porque eu estou trazendo a teoria para iluminar o concreto real, lembrando que esse concreto ele é cheio de determinações que fazem com que ele seja daquele jeito, e eu estou usando lá as teorias para tentar limpar, clarear, para eu entender melhor aquela situação. Certo? Então, a teoria na prática é outra? Pode-se dizer que sim, se a gente entender que essa mediação, essa conexão da teoria que é abstrata com os elementos da concretude, com os elementos da singularidade, se a gente entender que é um outro momento. Mas eu posso não entender que é um outro momento, eu posso entender que é uma extensão. E aí eu vou chamar de praxis, um X praxis. Eu vou chamar de praxis, que vocês vão estudar isso melhor no próximo semestre. Muito bem. Se a gente passar, a gente estuda, né, no próximo. Oi? Se a gente passar, a gente estuda no próximo semestre. Não, vai passar como não vai? Vai passar, claro que vai. Muito bem, só para finalizar então. Ó, a teoria universal é uma abstração, tá? Ela não está falando do Joãozinho e da Mariazinha. A teoria local, ela é concreta, porque ela está falando das dificuldades do Joãozinho e da Mariazinha. Então, para eu usar uma teoria, eu só consigo usá-la quando eu trago ela da abstração para o mundo concreto. Quando eu vou cravando nessa abstração todas as forças da vida real que produz constrangimento sobre as pessoas. Ok? Então, pensar teoricamente é ir além das aparências. Ô, professor, volta ali rapidinho, só para me tirar uma foto. Tirou? Calma aí, rapidinho. Foi. Boa. Então, olha só, pensar teoricamente é ir além das aparências do fenômeno, além da superfície. É produzir uma série de ações cognitivas racionais que lhe permite extrair do fenômeno as determinações sociais e culturais que o fazem ser de um certo jeito. Então, esse jogo que eu vou conectar as ações da teoria com a concretude da vida real. Se a realidade coincidisse com sua aparência, a ciência seria desnecessária. Ou seja, se aquilo que eu estou olhando aqui, na superfície, fosse exatamente aquilo que a ciência pegou, eu não precisaria de ciência. A ciência só existe porque aquilo que eu estou vendo não é bem assim. Tem coisas que estão no subterrâneo que vão me explicar aquele troço, certo? E aqui, questão para a prova, hein? Vou pôr na prova isso aí. O que a gente pode falar disso aí? O que alguém diz aí? Professor, que nem o senhor falou, dá um exemplo, que aí fica mais fácil. Não. Vocês olhando esse quadro, o que vocês estão vendo? O que vocês pensam ao ver essa imagem? Enquanto o de fora vê o menino brincando, ele está trabalhando junto com o pai. Eu acho que meio que ele está perdendo a infância, mas está ajudando o pai. Olha, professor, deixa bem claro aí o que é a realidade hoje. Você vê muitas crianças, muitas nem indo para a escola,
tendo a necessidade de ajudar nos gastos de casa. Então, muitos pais são forçados a fazer isso. Outros, Sim. claro, tem exploração, mas a realidade a gente sabe que é outra. Os filhos têm que ajudar nos custos da casa. Isso. Então, você vê que é um quadro que é um reflexo, como o Ricardo falou, né? É um reflexo da realidade nossa, brasileira, né? E extremamente injusta, né? Os dois estão na construção, né? O menino ajudando o pai e o outro construindo lá um prédio com o paizão lá de joelhos, só de meia, né? E ele carregando tijolo aqui de verdade, né? As situações parecem semelhantes, mas elas são frutos de um grande processo de injustiça social. Eu acho que Isso deixa mais um aí. exemplo aí, professor, do que é concreto, literalmente ali. Concreto é exatamente o que eles estão trabalhando naquele sentido. É o extrato lá, de repente, a criança aprendendo na teoria o que vai ser no futuro, o que vai ser concreto no futuro. Sim, é isso aí. É isso aí, meus caros amigos. Valeu, Eric, Ricardo, Lívia, Raíssa, Guilherme, Ioná, Ricardo. Valeu. Ricardo dobrado, hein? Audiência dupla, hein? Audiência dupla. Valeu, Lívia. Então é isso aí, gente. Então depois eu vou colocar essa aula lá no YouTube. Depois, se quiserem ver de novo. Quando o senhor postar, você manda o link para mim, por favor, professor? Sim, mando sim. Mando sim. Depois você me manda um zap me lembrando, tá? Beleza. Eu vou ver se na sequência aqui eu já coloco lá. Tá bom, tá bom. Obrigado, Tá? viu? Legal. Valeu, gente. Então, um abraço a vocês. Vou fechar aqui a gravação, tá? Professor, obrigado mais uma vez aí. Forte abraço. Valeu. Obrigado Tchau, para vocês aí professor. que vocês que vieram no amor. Valeu. Tá bom, obrigado. Prazer. Nós ganhamos. Valeu. Até logo mais, Valeu, então. valeu, Em professor. agosto É. estamos aí. Valeu. Tchau, Guilherme. Raíssa. Até semana que vem. Tchau, tchau. Alivia na prova, hein, professor? Pode deixar. Deixa comigo. Valeu. Tchau, tchau.